Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu santo nome, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de reunirmos, congregarmos, estarmos juntos debaixo do teu nome, juntos com a tua palavra, Senhor, juntos para podermos ser edificados mutuamente, e nós dependemos de ti, Senhor. Que o Senhor abençoe aquele que fala, abençoe os que vão ouvir. Nós estamos aqui na dependência do Senhor e peço ao Senhor que esteja conosco nesta noite. Amém. Na semana passada nós consideramos 1 Pedro 3, do versículo 13 até o 17. E hoje nós vamos considerar do 18 ao 22. Esta passagem, segundo os teólogos, estudiosos mais aprofundados, eles consideram ela uma das passagens mais difíceis da palavra, do Novo Testamento. Então ela começa no versículo 19, por causa de um termo aqui, e ela vai até o 4:6. E então, discorrendo aqui, eu quero, se o Senhor assim permitir, eu considerei ela durante a semana, até hoje, eu estive um pouco ainda considerando, pensando a respeito, se colocaria aqui todos os pensamentos, todos aquilo que os teólogos, as pessoas que estudam, eles consideram esta passagem que a gente vai considerar especificamente. Então eu acho que é importante nós pensarmos. E eu quero deixar aqui aberto. Se algum irmão tiver um entendimento mais apurado, melhor, esteja na liberdade para vir e nos ajudar a entender esta passagem da melhor forma possível. Então não quero aqui causar polêmica, mas sim tentar nos ajudar a entendermos e sermos mais claros possíveis. Então vamos ler. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então o verso 18 ele começa nos dizendo que o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Nós, costumeiramente, aos domingos, fazemos essas considerações. E eu já estive aqui considerando esse texto, na minha última passagem aqui pela frente. Eu considerei esse texto da morte do Senhor, o justo pelos injustos. Mas ficou faltando um ponto que eu não considerei com os irmãos, que eu deixei para considerar hoje, quando fosse possível compartilhar, que é que o Senhor, ele nos levou a Deus, com esta obra que ele realizou. Então Pedro ele traz para nós todo o sofrimento do Senhor, o justo pelos injustos, a morte do Senhor. E esta morte, ela tem que estar conosco todos os dias. Esta obra salvadora do Senhor, nós não podemos nos esquecer dela, porque ela é, como se nós pudéssemos chamá-la, aquilo que vai nos manter firmes no Senhor. Pensarmos, o Senhor padeceu, o Senhor sofreu por nós. O justo foi entregue pelos injustos. Mas esta obra do Senhor não parou ali na cruz, ele nos levou a Deus. Por que que ele nos levou a Deus? Há um propósito sobre isso. E é interessante que há uma palavra, essa palavra no grego, levar, ela tem 2 tipos de significado. Uma no Antigo Testamento e a outra no Novo. E dentro das cortes, na época que havia os imperadores, esse termo
no grego, se tornou o termo para se referenciar a uma pessoa. E essa pessoa, ela era responsável para levar as outras pessoas perante o rei. Ela determinava quem iria comparecer perante o rei e quem não iria. Então eu quero ler essa referência primeiro, lá no Antigo Testamento, da importância de levar que essa pessoa, para nós sermos introduzidos na presença de Deus, não foi de qualquer jeito. Houve uma pessoa, que é o Senhor Jesus, que Ele nos levou a esta presença de Deus. Então é como se Deus, Ele tivesse, como o irmão disse, né, certa vez, que quando Deus abandonou o Senhor na cruz, que o Senhor clamou, Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor então segurou na nossa mão. Soltou-se a mão de Deus e o Senhor segurou a nossa mão. Então aí o Senhor pôde então nos levar e nos apresentar diante de Deus. É uma verdade que está lá em Hebreus, que diz, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Então Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então esse levar, esse acesso que hoje nós temos ao Pai, foi por causa desta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Sabe, irmãos e irmãs, não se esqueça dessa obra. Não pense que as dificuldades que nós passamos, as perseguições que sofremos, as angústias que nós passamos, tudo o que está ao contrário de nós nessa terra, os nossos inimigos, eles não são maiores do que essa obra de Deus, do que a obra que o Senhor realizou na cruz. Então não é somente o inimigo ou a quantidade de pessoas ou o que for que vier contra nós, mas esta obra, ela tem que estar firme, fixada nos nossos corações em todo o tempo. Porque o Senhor nos amou, como João disse no capítulo 13 do Evangelho, nos amou até o fim. Foi até o fim que Ele nos amou. Ele não nos abandonou e Ele não vai nos abandonar. Mas esse propósito da morte do Senhor foi para que Ele nos colocasse na presença de Deus. Então olha o que Deus disse lá em Êxodo 29. Como que a primeira menção que eu quero colocar aqui, são pelo menos duas. Êxodo capítulo 29. O Senhor mandando Moisés que levasse Arão e os seus filhos. 29, 4. Então farás que Arão e seus filhos cheguem, é a mesma palavra no grego, à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Então, Arão, Moisés, melhor dizendo, ele foi este que introduziu Arão na presença de Deus. Ele levou Arão e os filhos dele à presença de Deus. E o outro texto que eu quero colocar, são alguns na verdade, está em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Versículo 2. Vamos ler o final 1 e o 2. 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Então, essa palavra aqui, acesso, no grego, ela significa prosejaen. E depois, a pessoa que ficou responsável para nos levar, para ser o introdutor da pessoa na presença do rei, ela ficou conhecida como prosejagoge. Prosejagoge, ou seja, o introdutor. Então, por causa da obra do Senhor, hoje nós temos acesso ao Pai, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E outro versículo está em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 18. Por meio dele, ambos,
temos acesso, esta palavra acesso é a mesma do grego, ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, por causa desta obra que o Senhor realizou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, Ele então nos apresentou a Deus. Nós fomos criados em uma cultura que todos são filhos de Deus. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós vemos que não é verdade. Que há algo que precisa ser feito antes para nós então sermos chamados filhos de Deus. E Pedro ele já disse que nós devemos conhecer bem a palavra para nós darmos razão da nossa fé. Como nós vamos dar razão da nossa fé se nós não conhecermos bem esta palavra? Sabe o que é interessante? É que não existe nenhuma palavra, nenhum termo ou uma terminologia que é usada pelo Espírito Santo sem um propósito, para tirar toda dúvida a nosso respeito. Porque quando nós somos criados na fé, é-nos dito que nós temos livre acesso, acheguemos-nos, pois, confiantemente junto ao trono da graça, para alcançarmos socorro oportuno. E Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele vai nos dizer que nós temos um intercessor, 7, 8, ele vai falar sobre isso. Nós temos o Senhor que intercede, nós temos o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que nem mesmo nós entendemos, mas é levado até a presença de Deus. Mesmo quando não sai uma única palavra da nossa boca, quando nós oramos, mas o Espírito que sonda o nosso coração. E esse acesso é garantido pela obra do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Pedro, muito provavelmente, quando ele diz que ele estava pronto a ir à morte pelo Senhor Jesus, ele não conhecia essas verdades. Ele não sabia. Ele então não conhecia especificamente ou muito bem quem era aquela pessoa que estava diante dele, que iria ser entregue, que iria ser morta. Ele não conhecia. Mas quando ele disse aqui, que era para ele nos apresentar a Deus, nos conduzir a Deus, ele sabia que o Senhor era esse introdutor. Essa pessoa que é aquele que controla o acesso a Deus. Ele é o capaz de nos levar, de nos conduzir. Sabe, tanto que isso é importante, que nós não podemos ter em nossos corações nenhuma dúvida a respeito desse amor. Nenhuma dúvida. E pode acontecer durante os dias das nossas vidas, duvidarmos de que realmente Deus se importa. Que Deus está olhando para nós. Que Deus ele nos recebeu. Como a serpente disse a Eva, é assim mesmo que Deus disse? Porque quando vier a prova da nossa fé, Pedro já nos falou que ela tem que ser mais preciosa do que o ouro depurado. Deus tem que achar esta fé em nós. E a palavra em Hebreus diz que nós, ao aproximarmos do Senhor, nós temos que aproximar com um sincero coração. E nós temos que ter fé que Deus é galardoador. Então esse acesso ele é totalmente garantido pelo Senhor. Então essa pessoa que foi colocada diante do Senhor para nos apresentar ao Pai, ele então nos leva à presença de Deus. E ele coloca tudo diante do Senhor para nós. E o Senhor então, ele nos recebe. Nós não podemos esquecer disso, irmãos, em momento algum. Porque parece que quando chega aquele momento de provação, nós deparamos com aquela pergunta: e agora? O que vamos fazer? E quando nós fazemos assim, pegamos o nosso nariz e nós vamos direcionando e caminhamos por ele, nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. E aí então acontece a nossa queda e a nossa falha. E nós paramos, detidos naquela situação. E nós temos alguém, nós temos o Senhor Jesus, que Ele é esta pessoa que vai nos introduzir. Ou seja, hoje também nós já temos esse livre acesso. E Pedro ele está expondo essa verdade para nós. Que o acesso, ele está aberto. O trono da graça está aberto. Porque quem está sentado nele é totalmente gracioso.
e Ele não nos negará nada. Mas nós precisamos entender essas verdades. Como que nós precisamos entender o nosso Senhor, entender quem Ele é, procurar conhecer a vontade dEle para as nossas vidas, e até mesmo conhecê-lo quando nós estivermos orando, quando nós estivermos aqui congregados, quando nós estivermos juntos tendo comunhão, estivermos trabalhando, como Pedro disse, que nós somos servos, nós temos o exemplo do Senhor. E aqui da mesma forma, que Cristo Ele sofreu, Ele padeceu por nós. Qual a visão que nós temos do sofrimento? A partir do momento que nós... Como isso influencia nas nossas vidas? Porque eu lembro um certo tempo que havia um evangelho aí, uma pregação de que se você creu no Senhor Jesus, você não vai sofrer mais. Seus problemas estão resolvidos. Mas aí então onde que vem a perseguição? Porque a palavra ela afirma que virá. Ela afirma que as perseguições virão. E nós vamos passar por essas aflições. Mas o importante é como nós vamos passar e como nós vamos sair delas. Porque nós temos que sair vencedores, não reprovados. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Precisamos conhecer quem Ele é. Porque a cada medida da provação, ela virá conforme os nossos dias, conforme o nosso caminho, conforme nós conhecemos o Senhor. Porque também a palavra diz em Coríntios que aquele arrependimento segundo Deus, ele não traz pesar, mas ele traz vida, ele traz arrependimento para as nossas vidas. Porque o Senhor nos recebe como filhos e como filhas. Então, quando nós depararmos com a situação de crise, de problemas, então nós temos o acesso, como a palavra diz. E aqui Paulo ele acrescenta algo extremamente importante para nós. Somos da família de Deus. Deus recebe a nós, pecadores redimidos pelo sangue, por esta obra, para fazermos parte da família de Deus. Então Deus hoje nos trata como filhos e filhas, então nós somos dele, dentro da casa dele. Eu creio que essas verdades, talvez elas não são tão bem compreendidas por nós. Nós ainda não estamos tão preparados para entendê-las, para nós compreendê-las. Como que nós podemos mudar nossas vidas, mudar o nosso caminhar, de acordo com estas verdades, desenvolvendo a nossa salvação. Parece que as coisas aqui são tão duras, e realmente elas são. Mas Pedro ele escreve essa carta justamente para nos mostrar as verdades. E cada palavra utilizada pelo Senhor, através do Espírito, revelada ao apóstolo, revelada a Paulo, revelada aos demais, é para nos mostrar a preciosidade desta obra do Senhor, em nosso benefício. Porque Ele morreu para nos redimir, Ele morreu para nos aproximar dEle, para tirar, como Ele colocou aqui, éramos estrangeiros, presente dEle, nós não o conhecemos, éramos alheios à vontade dEle, alheios às promessas, mas hoje nós somos dEle. Vamos seguir lá no capítulo 3 de Pedro, versículo 19. Esse texto, o 19 e o 20, é onde que há a grande divergência entre aqueles que estudam. E eu vou deixar aqui aberto para cada um dos irmãos e irmãs que a partir desse momento tomar conhecimento disso, possa tirar suas conclusões particularmente. Eu tenho a minha. E não sei se ela vai ajudar alguém. Eu não sei se ela vai poder auxiliar, porque, como foi dito aqui, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas se você observar no finalzinho aí do versículo 18, é dito assim, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, logo após a ressurreição do Senhor, aqui tem dois tipos de pensamentos. Um, que o Senhor, quando Ele morreu, Ele foi até as regiões inferiores da terra. Então, Ele pregou aqueles espíritos que estavam em prisão. E a segunda posição é que o Senhor foi nesse lugar, no Hades, depois que Ele ressuscitou, depois que Ele venceu a morte. Então, Ele foi e pregou. Então eu quero colocar aqui
Para eu falar a minha opinião, né, seria bem tranquilo para mim, mas eu quero colocar o que tem sido. Se vocês procurarem qualquer fonte, o que vocês vão encontrar? E eu quero ler essa situação. Então ele diz aqui no 19: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então eu quero ler e nós considerarmos. Então as questões, né, em torno delas são: quem são os espíritos em prisão? Incrédulos que morreram? Crentes do Antigo Testamento que morreram? Anjos caídos? O que Cristo pregou? Uma segunda oportunidade de arrependimento? A conclusão da obra redentora? A condenação final? Quando ele pregou? Nos dias de Noé, entre sua morte e ressurreição, depois de sua ressurreição? E aqui então há 5 posições. Mas uma mais aceita hoje, atualmente, é devido a 2 homens, que eles então escreveram mais recentemente. E tem uma terceira opinião de um irmão, eu particularmente não vejo que seja assim, mas esta prisão aqui é um local de confinamento, que se você for pegar a Bíblia de Strong, for dar uma olhada no termo em inglês, em grego, se alguém tiver ela aí, pode olhar, realmente é uma cadeia, é uma prisão. E a palavra, ela, quando traz a expressão espírito, pode simbolizar o homem, como também um anjo caído que está preso lá. Tem alguns irmãos que eles escreveram em alguns livros, por exemplo, um livro titulado Os Espíritos em Prisão, e tem ali subdivisões, que vão falar que são aqueles anjos que eles não guardaram o domicílio deles. E então eles tiveram contaminações com as mulheres e nasceram seres híbridos entre homem e mulher, chamado Nefilins, Refaíns, que eram aqueles gigantes. Então, durante esse tempo que Noé pregou, eles não se arrependeram, mesmo porque a palavra afirma, lá em Hebreus, que Deus não socorre a anjos. E Pedro também, na segunda epístola, ele vai falar sobre aqueles anjos que estão presos em cadeias eternas. Em Judas 6, da mesma forma, ele vai falar sobre anjos que não guardaram os seus domicílios, mas eles se misturaram, e eles então estão reservados para o dia do juízo. Então, entre a nossa curiosidade em sabermos e entre o que aconteceu, a palavra nos diz que o Senhor foi e pregou. E alguns sustentam que quando o Senhor foi e pregou, a palavra pregar aqui é como se um arauto proclamasse uma mensagem. Não é a palavra evangelho ou evangelizada. Porque Pedro, no final do capítulo 2, olha aí, por favor. Aliás, versículo 25 do 1, capítulo 1, versículo 25. A última frase do versículo 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, aqui nesse texto, segundo essa palavra, pregou, olhando ela no grego, é proclamar. Então, alguns irmãos entendem o seguinte, que o Senhor, após a ressurreição, foi até aquela prisão e pregou a vitória dele sobre aqueles anjos caídos que estavam na época de Noé. Só que aqui tem também uma segunda posição, nesse versículo 19. Porque aqui fala que os quais, noutro tempo, se referindo aos espíritos, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus esperava. Então, há aqueles que sustentam que eram pessoas que estavam naquela época do dilúvio. E elas, então, não creram na pregação de Noé. Como também o pregador, que foi a mesma palavra que Pedro usa lá na segunda epístola, que ele era o pregador da justiça. Então, essas duas posições, e 5 ou 6, 5 na verdade, outras,
que vão colocando dentro dessas duas. Teve umas que até mesclaram. Mas o certo é, irmãos, que a palavra nos diz que o Senhor foi e pregou. Seja o testemunho que ele deu para aqueles que estão em prisão ou não, é uma clara advertência para nós sobre a desobediência quanto à verdade. Então, por mais que nós busquemos entender esse versículo, porque ele é um ponto extremamente difícil, discordante, as fontes que eu consultei, tanto em português quanto em inglês, não deram nenhuma resposta. Mas teve uma pessoa que afirmou que eram os anjos caídos, numa Bíblia de comentário. Então ela é extremamente difícil e controversa. Por isso que eu deixo aqui com vocês. Mas o que eu quero enfatizar é que toda essa desobediência que aconteceu durante o tempo que Noé pregou, não é que essas pessoas se arrependeram. Não é dito que elas creram na pregação de Noé, dizendo que viria o dilúvio, que destruiria, que levava a todos, que iria levar a todos e que a arca era a única saída. Então aqui nós temos um outro paralelismo que eu quero fazer aqui com relação a Noé e as nossas vidas. Nesse versículo aqui 20, tem muita literatura extra-bíblica que fala sobre esses escritos aqui de Noé. E andei lendo algumas, verificando algumas, e é tão interessante que elas, de certa forma, elas têm uma verdade aqui. Que Noé, nesta época, 10 pessoas que essa fonte extra-bíblica, ok? Não está relacionado, não está dito lá em Gênesis 6, a respeito dessa situação. Mas, uma pessoa ela afirmou o seguinte, lá em Gênesis 6:3, diz que o Senhor reduziria os anos de vida das pessoas para 120. Esses 120 anos foi o tempo que Noé gastou para pregar a justiça, preparar o material, construir a arca e o dilúvio vir. Ou seja, Noé pregou durante 120 anos para as pessoas se arrependerem. Então eu quero colocar aqui uma coisa. O Senhor chamou um homem para pregar a sua verdade. Ele era um só na terra, nessa época, pregar a verdade. Você tem estado desanimado esses dias de pregar a verdade? Nós somos mais do que Noé. Nós somos da família de Deus. Nós somos colocados juntos para testemunharmos a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Somos colocados juntos para pregar a respeito da salvação. E Pedro ele chama a nossa atenção nesse caso específico de Noé, um único homem pregando a respeito da salvação. Testemunhando dia a dia sobre a justiça. Vai chover. As águas inundarão. Vocês vão morrer se vocês não estiverem dentro da arca. Veja como a sabedoria de Deus, ela nos chama a atenção. E aqui ele diz, olha, a obediência das pessoas e a pregação de Noé, somente 8 foram salvos. Somente 8 pessoas. E sabe o que é mais interessante aqui? Quando você lê o relato de Gênesis 8, eu vejo 2 pontos super interessantes para mim. A mulher de Noé, não é falado o nome dela, não é falado nenhuma frase dela, e ela é uma com ele. Porque é dito assim, o Senhor fala, entra tu e a tua mulher. E os dois entraram. Sai tu e a tua mulher. E os dois saíram. Depois, se você tiver a curiosidade de ler esse relato lá em Gênesis 6, você verá que os dois, eles então eram pregadores. E a família deles, os 3 filhos e as 3 noras também. Isso é muito importante. Eles eram poucos. E o Senhor Jesus, em Mateus 24, ele fala a mesma coisa. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecedem a volta dele. E Noé, Pedro lembrou dele 2 vezes. Na primeira epístola, na segunda epístola. Não foi à toa. No mundo de ímpios, de incrédulo, Noé ainda manteve a sua fé. Ele era sozinho. E ele ainda pregava
e ele ainda continuava pregando. Aqui então entra o terceiro ponto, falei dois, terceiro ponto, de que, como Pedro disse aqui no capítulo 1, versículo 10 e 11, que o Espírito de Cristo estava naqueles profetas do Antigo Testamento, Cristo estava então em Noé, pregando o arrependimento para essas pessoas que foram para a prisão. Esse é o terceiro ponto que eles acreditam, que os estudiosos acreditam. E hoje, o Espírito Santo, ele está também em nós, para pregar a justiça, para pregar através das nossas vidas. Então eu quero considerar esse paralelismo aqui. O primeiro, Noé e a família dele eram a minoria. E olha o que Pedro diz no versículo 13 do capítulo 3. Ora, quem há de vos maltratar se fordes zelosos do bem? Ninguém maltratou Noé. Versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então nós podemos sofrer por causa da justiça. Como Noé, o pregador da justiça, ele sofreu. Segundo a tradição extra-bíblica, que eu referi aqui, eles chegavam para Noé e perguntavam assim, isto estou falando, citando a extra-bíblica, ok? Não está na palavra. Chegava e usava um termo pejorativo, dizendo assim, velho, por que você está construindo essa arca? E Noé falava, vai chover e Deus vai destruir a terra. Extra bíblico, tá bom? E há uma grande gama dessa literatura. Noé era justo no meio daquela geração. Olha o versículo 16 do 3. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você quer ver um caminho de justiça? Como Noé, nós temos que ter um bom procedimento em Cristo. Porque aqueles que difamam as nossas vidas, eles têm que ver esta pregação da justiça em nós. Porque os Noés, vamos dizer assim, estão aqui hoje para pregar essa justiça. Porque nós temos esse exemplo aqui na palavra. Outro ponto, Noé percebeu logo que o juízo de Deus viria. Olha o versículo 5 do capítulo 4 de 1 Pedro. 5 do capítulo 4. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Outro texto que está aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extintas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você tem percebido que o fim está próximo? Você consegue entender isto? Que o fim está próximo? E qual é o nosso procedimento com relação a isso? Estamos indiferentes? Somos igual aquele servo que diz assim, meu senhor tarda em vir? E aí então nós começamos a espancar os nossos conservos. O nosso senhor tarda a vir. Nós não estamos apercebidos à porta, aguardando o Senhor chegar. Temos que tomar cuidado, irmãos, com relação a isso. E o ponto que eu disse, que o Senhor na esfera espiritual, Ele falou a respeito, Ele falou através de Noé àquelas pessoas. Quanta oportunidade nós temos perdido
do Senhor falar através de nós. O Senhor poder manifestar a sua justiça, a sua salvação. Qual é o sentimento que nós temos quando nós vemos as pessoas do mundo? Quando nós vemos elas passando, vemos qualquer tipo de pessoa, nós nos importamos com ela e pensamos assim, aquela pessoa, o Senhor morreu por ela, o Senhor morreu na cruz para salvar aquela pessoa. Esse é o sentimento que nós temos. Nós sentimos compaixão, como foi falado. E aqui Pedro ele fala a respeito de uma boa consciência. Mas nós temos algo que tira a má consciência de nós, que é o sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos entender a importância do sangue do Senhor nas nossas vidas. Qual a importância que o Senhor tem nesse momento, nesse aspecto, que se nós pecarmos, se nós estamos com a má consciência, se algo está nos impedindo de mantermos uma boa consciência no serviço ao Senhor, na nossa vida espiritual ela fluir, ela progredir, porque Pedro, logo após terminando aqui, ele vai falar sobre os dons espirituais, que nós vamos servir uns aos outros com o nosso dom. Como podemos servir ao Senhor com os nossos dons, se a nossa consciência ela está nos acusando? E o sangue, segundo Hebreus, purifica a nossa mente de toda obra má. Purifica a nossa consciência dessas obras infrutíferas que nós praticamos. Nós precisamos clamar o sangue do Senhor. Precisamos confessar esse sangue. Precisamos falar mais com o Senhor, ter mais comunhão. Não estarmos constrangidos, talvez seja a palavra certa, porque quando nós erramos, pode vir o pensamento assim, o Senhor não vai me aceitar mais. Não, o Senhor ele vai nos aceitar. Ele sabe que mesmo depois que nós crermos nele, que a vida do Senhor entrar em nós, nós vamos errar, nós vamos pecar. Por isso que ele deixou o sangue, por isso que ele deixou confessar os pecados. Por isso que ele nos colocou em uma posição de acesso ao Pai. Ele nos aproximou de Deus. Ele tem então hoje os ouvidos abertos para nos ouvir, tem os seus olhos atentos para nos ver, para estar todo o tempo focalizando em nós. E nós então recebermos esse perdão. E outro aspecto está aqui em 2 Pedro 3, 9, que é quanto à paciência de Deus que esperava. Ele disse: é tarde do Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui está, como que o Senhor ele espera pacientemente que todos cheguem ao arrependimento, irmãos e até incrédulos. Então esse amor do Senhor, esta obra que o Senhor realizou, ela é totalmente abrangente a nosso favor. E como nós precisamos entender essa situação, irmãos. E o outro aspecto final, que há um paralelismo aqui, que nós podemos fazer, é a respeito do triunfo de Deus. Porque o dilúvio veio, e então o dilúvio ele veio, cumpriu a palavra do Senhor. Então Noé depois saiu com a família dele. E o versículo 22, do capítulo 3 diz que o Senhor Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então esse triunfo do Senhor, nós precisamos entender, ver que há esse triunfo também. Então há esse paralelo entre a vida de Noé, pregador da justiça, e a nossa, que está aqui nessas duas epístolas de Pedro. Talvez nós não vimos isso até agora, mas precisamos considerar sobre isso, ao relermos, ao meditarmos, ao pensarmos, a depararmos com isso no nosso dia a dia. Sabe o que acontece conosco? Vou dar uma pequena experiência minha. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento de crise muito grande, nós temos a tendência de esquecer quem é o Senhor. E talvez fazer igual José. Lembra-te de mim quando fores reposto no seu cargo. Por causa disso,
né? Se nós considerarmos, José ainda ficou mais 2 anos preso. Então nós buscamos socorro nos homens e nós esquecemos do socorro do Senhor. E nós deveríamos e devemos confiar em todo o tempo no Senhor. Colocar diante dele todo o tempo isso. Colocar as nossas vidas. Porque ele está atento a nós. Não nos esqueçamos dessa verdade. Que nós coloquemos as nossas vidas perante o Senhor. Que nós utilizemos estas verdades que estão aqui na palavra ao bem das nossas vidas. Usando ela, tomando elas para nós, apropriando dessas verdades. Que a gente possa olhar, né? O Senhor, ele é incrível assim se pensarmos como que ele levou Noé, aliás, como ele levou Pedro a citar Noé numa época que os homens eram maus, totalmente maus, que eles não se importavam, estavam entregues aos prazeres, estavam entregues a si mesmo, à satisfação pessoal. E mesmo perante uma advertência de destruição, eles não se importaram com as suas vidas. Eles deixaram as coisas do jeito que estavam, sem se importar. E hoje, semelhante, as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, com seus prazeres, com as suas vidas, com o seu mundo, e talvez nós também caímos nesse erro. Mas eu creio que nós precisamos lembrar dessa grande advertência aqui, como foi colocado. Lembrarmos de Noé, que ele, mesmo sendo um só, ele então continuou perseverante, continuou pregando. A arca, cada dia sendo construída, até a concretização e a ocorrência do dilúvio, e então o julgamento de Deus. E Pedro ele nos adverte sobre isso. Qual tipo de pessoas que nós deveríamos ser? O nosso comportamento, a nossa forma de caminhar. E isso tudo, como ele disse no versículo 18, porque Cristo ele morreu por nós, para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do Senhor, para que esta vida desse justo, tomando outros versículos da palavra, ela seja apropriada por nós, para nós então andarmos em novidade de vida, para nós mudarmos o nosso caminhar, para nós não repetirmos o erro que nós cometíamos antes de nós crermos no Senhor, mas que haja uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Porque nós vemos isso, que o Senhor, ele está à destra de Deus. E nós vemos lá em Apocalipse que o Senhor, ele anda no meio dos castiçais, ele mantém a igreja, ele mantém a lâmpada acesa da igreja, ele mantém as nossas vidas. Como ele iniciou esta obra no início, no primeiro século, lá em Pentecostes, ele ainda continua realizando essa obra hoje. E nós precisamos acreditar nisso. Colocar essas palavras no nosso coração, que o Senhor, ele está ainda edificando a igreja. Ele está trabalhando em prol da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o Senhor diz que ele estaria conosco todos os dias. Nós precisamos acreditar nisso. Colocar o nosso coração diante do Senhor, colocar essa fé e perseverarmos diante do Senhor. Não nos esquecermos dele. Não esquecermos jamais desta obra que ele realizou. E lembrarmos que nós também temos esse chamado em pregar, em trazer pelo menos esse testemunho do Senhor. Porque foi assim que ele deixou. E o Senhor, né, eu vejo que através de Pedro, ele vai falar sobre essa situação para nós. Para nós então pregarmos, como ele fala no versículo 1 do 4, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então sempre o exemplo que Pedro nos dá é o Senhor. Então nós não temos como ter desculpas, porque se o Senhor ele tomou todo esse sofrimento, passando por tudo isso, nós temos aquela fé, se o Senhor passou, nós também vamos. Paulo ele vai além em Filipenses. Ele diz que ele quer se conformar aos sofrimentos de Cristo, dos dias da vida dele. Ele vai um pouco além, para que ele então pudesse alcançar uma melhor ressurreição. É o que ele diz lá em Filipenses. Né? Mas eu gostaria muito que os irmãos e irmãs pensassem a respeito disso. Em ver que o Senhor, ao chamar esses homens, chamar Noé, ele então perseverou, ele caminhou em compartilhar, em pregar esta verdade, ele não desistiu. Amém? Senhor nos abençoe.